Salve, salve, rapaziada. Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês. Vídeo de pós-jogo 4-0. 4-0 no Atlético de Bilbao. Num mês extremamente difícil. O Barcelona consegue fechar com chave de ouro. A gente tá muito feliz, velho. Muito animado. Sem condições. Esse mês de fevereiro do Barcelona, hein, Giovanni? Sem condições, cara. Cara, mês fascinante, cara. Mês fascinante. Eu tô muito feliz com o resultado e principalmente com a evolução da equipe esse mês. Antes da gente começar a falar do vídeo, vamos deixar um like, vamos comentar, compartilhar, vamos fazer esse negócio rodar. Vamos pro vídeo. Pessoal, antes da gente falar dessa partida de hoje do Barcelona, uma partida completíssima, a gente tem que destacar para vocês o mês de fevereiro do Barcelona. Esse mês a gente estava conversando lá no começo do mês, falando assim, rapaz, esse mês pode ser uma tragédia. Esse mês pode jogar o Barcelona na lama, rasgar todos os projetos, porque a gente pode pegar uma sequência ruim, perder jogos e tragédia. E o Barcelona foi evoluindo, foi crescendo, abriu o mês com aquela vitória espetacular e tá fechando com uma vitória mais espetacular ainda. E a gente fica super animado, absurdo esse mês, essa evolução do Barcelona, não foi, Giovanni? A gente nossa, cara, demais, velho, demais. Cara, eu não imaginei um mês tão consistente do time. Acho que Tá? nenhum torcedor otimista falou assim, não, vai ganhar, vai. Pô, cara, nossa, demais, velho. Na verdade, a gente já estava com medo do primeiro jogo, Atlético de Madrid, e a gente falou, pô, se o time não tiver intensidade para não deixar o Atlético de Madrid estacionar na frente da área e sair num contra-ataque para fazer um gol, a gente não tem como ganhar o jogo. Era o nosso pensamento no início do mês. E a gente sai desse mês com 2 empates e nenhuma derrota, e nos últimos 3 jogos a gente fez 4 gols, cara. Pois é, o pessoal, surreal. Vocês estão vendo aí os resultados da gente desse mês na tela, e é incrível, além do futebol bem jogado, os números de gols que o Barcelona vem fazendo na partida. Como o Giovanni estava mesmo falando, 4 gols contra o Atlético de Bilbao, 4 gols contra o Napoli, 4 gols contra o Valência, no começo do mês 4 gols contra o Atlético de Madrid. Assim, caramba, se a gente for parar para pensar, há 60 dias atrás, gente, olha o estado de ânimo do torcedor do Barcelona, de expectativa para hoje, e a gente vê que tem muito trabalho positivo por trás da comissão de chave, e fisicamente o time evoluiu de uma forma surreal. A gente voltou a ter uma intensidade de jogo que o futebol de hoje pede. Uma das coisas que a gente mais tinha medo de o Barcelona não aguentar o ritmo, não é, Giovanni? Era visível o quão a gente saía desgastados dos jogos. No primeiro tempo já se notava. Os nossos jogadores veteranos não tinham condições de correr com nenhum jogador da La Liga, mesmo os veteranos. Hoje, no início do jogo, no primeiro tempo, Piqué deu uma corrida com o atacante do Bilbao que eu não acreditei que ele fosse pegar. Uma corrida de cobertura pelo lado do Araújo. Coisa que a gente não imaginava. Normalmente quem faz corrida de cobertura é o Araújo. Sim. Não o Piqué. Tanto que quando no segundo tempo, já adiantando um pouco mais, quando tanto o Nico quanto o Iñaki Williams entraram em campo, eu até mandei um áudio falando assim, Piqué não perde uma na corrida hoje. Verdade, cara. Não, a melhora do time como um todo, fisicamente. Então, assim, os jogadores estão colocados melhores em campo. Então, os percursos que tem que fazer já são os percursos mais programados, já são umas coisas mais organizadas. E a gente viu o time, cada jogo do mês, a gente viu o time crescendo. A gente não tá falando de resultado. Claro que os resultados foram maravilhosos, porque assim, depois empatou com o Atlético, com o Espanhol, 2-2 e tal. Mas a gente tá falando coisas Empatou positivas. Com o Napoli. Empatou com o Napoli, então a gente vendo o time crescendo. E nossa, o mês de fevereiro animador. Mas o que é mais importante nesse mês, tá? Que no mês anterior a gente viu o time melhorando, a gente viu o time jogando bem e os resultados não eram consistentes como foram esse mês. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, psicologicamente é muito importante. Falando taticamente do jogo, uma das coisas que Xavi recuperou no time, que é uma coisa que a gente mais sentia falta, foi a amplitude. Hoje você vê que os seus pontas exploram todo o campo. Você vê um ponta extremamente espetado, você vê Ferran ocupando um lado do campo, Adama ocupando o outro lado do campo.
taticamente espaçando. E a gente tinha falado sobre isso, Giovanni, a gente estava até falando assim, o Barcelona vai começar, os adversários vão começar a respeitar novamente o Barcelona. O Barcelona vai começar a enfrentar times com blocos fechados e esse grupo vai ter capacidade de ser imprevisível para romper o espaço. Só que a tática do time, a largura que o time joga, faz com que não fique 10 jogadores amontoados na frente da área, né, velho? É uma coisa que parece tão simples, mas o Barcelona perdeu isso. O Barcelona tinha perdido isso e a gente vê que o Xavi recuperou demais. Na partida de hoje, isso era muito preocupante, porque o Marcelino Toral, técnico do Bilbao, prepara muito bem as suas defesas. O Bilbao é a terceira melhor defesa da La Liga, entendeu? O time estava muito bem espalhado em campo e sabia o que tinha que fazer. O Adama jogando muito aberto, pisando na linha lateral para espaçar a lateral dos caras. O lateral tinha que ir atrás do Adama, ou sempre chegava atrasado. O Ferran com um pouco mais de liberdade, mas também espaçando o time. Só que quando ele se associava mais com o meio, com o Gavi ou com o Aubameyang, o Dash explorava o espaço, mantendo sempre o lateral dos caras fora da área. A gente pega de exemplo isso aí que você está falando, a primeira jogada que a gente teve mais clara no primeiro tempo, que foi Dest e Ferran dando uma tabelada ali pelo lado, jogou o Ferran lá do lado, teve que ir um zagueiro fazer uma cobertura, o time do Bilbao deu aquela caída para a esquerda, Ferran Torres ganhou a dividida, cruzou para trás, Gavi estava sozinho na entrada da área, coisa que pode ser simples, mas o Barcelona não estava aplicando mais. Até quando o Barcelona pegava essa bola no passado, era um passe genial de Jordi Alba para Messi, dando aquela caída e Messi encontrar uma finalização genial. Hoje não, você vê que um espaço foi criado. O Atlético Bilbao foi induzido aí para a esquerda para gerar aquele espaço no meio. Isso foi brilhante, Exatamente. cara, é brilhante. Exatamente. E essa amplitude deu liberdade para os nossos meio-campos, principalmente os construtores, né, que Pedri e o Gavi no jogo de hoje, a pisarem na área também. Então, um dos zagueiros sempre ficava preso, sim, porque tinha o Aubameyang e ele não podia sair. O outro zagueiro tinha que correr nesse meio campo, os laterais ficavam abertos, então abria o espaço para o teu time trabalhar. Nossa, que diferença, cara. Que diferença de forma de jogar. Demais. Ainda falando taticamente, e o time se comportando sem bola, a gente está falando para você da forma com bola, que o time fica bem espalhado. Uma das coisas que Xavi recuperou no Barcelona foi a pressão sem bola, né? E o Barcelona faz hoje uma pressão diferente. Por exemplo, se o Barcelona, o time do Atlético de Bilbao está tentando sair pela esquerda, é Pedri que sai para fazer a pressão. Aí já fica os três atacantes e Pedri saindo para fazer a pressão, que é o meio-campo pelo lado esquerdo. Se o Atlético de Bilbao vai sair pela direita, quem sai é Gavi. Então a gente vê o time extremamente coordenado, alto e compacto, que é uma coisa que a gente ficava preocupado. Às vezes o pessoal levantava a cabeça, virava o jogo, ficava 5 caras do Barcelona perdido. Aquela pressão inútil, né? Então, recuperou isso também, essa pressão, esses dois sentidos de pressão, de um lado e de outro. Não vai cobrir. Ele sabe que desse lado é ele que tem que fazer, do outro lado é ele que tem que fazer. Isso tudo é uma disciplina tática que a gente foi perdendo e está recuperando aos poucos, né, Giovanni? E funcionou genial no mês, a verdade é essa. Contra o Napoli, infinitas bolas recuperadas no ataque. E ainda tem um outro ponto, né? Porque como hoje o ataque do Barcelona é um ataque mais jovem, você pega o Aubameyang, que é o jogador mais velho do ataque, e ainda assim é bem rápido e dinâmico, a gente hoje consegue fazer um perde-pressiona. Se a jogada não funciona, a gente consegue pressionar e algumas vezes recuperar essa bola ou fazer o time jogar essa bola para frente e devolver a bola para a gente. Sim. Então, até quando a gente não recupera a bola no ataque, a nossa zaga recupera a bola, tranquilo, toca no Ter Stegen se tiver que tocar, toca no Busquets, toca em quem for e retrabalha o jogo e põe o time no ataque de novo. Isso era algo que com um ataque parado não tinha como fazer. É verdade. Não tinha como fazer, porque o adversário sabia que se roubasse a bola, ia conseguir construir ele a jogada. Exatamente. A gente estava falando que essa partida fechou o mês com chave de ouro, ainda mais pelo domínio do Barcelona na partida inteira, pela maturidade do Barcelona. A gente viu que foi construído até chegar nesse momento hoje,
E assim, os números da partida estão aí para vocês, não mentem. O domínio que o Barcelona teve na partida. Deu 17 chutes contra apenas 6 do Atlético de Bilbao, com 72% de posse de bola. Em outros jogos o Barcelona fez gols, não mais gols, fez gols. E contra o Napoli mesmo, matou a partida. Mas assim, ainda não estava tudo 100% controlado. O placar sim, mas as ações. E hoje a gente viu um Barcelona dominando todas as ações do minuto 1 ao minuto 90. E isso é muito animador. Muito animador. Principalmente porque nós não tivemos nenhuma ocasião de gol do adversário. Sim. O Atlético Bilbao não conseguiu finalizar nenhuma jogada dentro da área do Barcelona. Foram todos chutes de fora ou de lado, ou pisando na área, mas na lateral da área. Então, assim, não teve nenhuma ocasião de gol clara para o Atlético Bilbao. No segundo tempo, só teve uma finalização, que foi de Iñaki Williams já rodando com pequena marcação, uma defesa tranquila para Ter Stegen. Sim. Então, isso mostra... Ele só poderia finalizar ali. Exatamente. Protegido, só tinha aquele canto para finalizar. E, então, isso mostra o quão a gente foi dominante na partida. E nós precisávamos fazer isso porque mostra a maturidade do time. Sim. O time está muito mais pronto e já está começando a entender aquilo que o Xavi quer, está começando a demonstrar muito mais entrosamento, as coisas estão ficando mais automáticas, não tem que parar e pensar. Isso. Consequentemente, tudo é executado com mais velocidade. Já que aquela coisa já está na sua memória, como é que tem que fazer, você não tem que parar, né? Então tudo é executado com mais velocidade. Giovanni tem uns números, né, Giovanni, de zona de ataque do Barcelona, que a gente sempre teve um problema do Barcelona, né, cara, de centralizar muito o jogo, né? E desde que Xavi chegou, a gente vê muitas mudanças, né, cara? Exatamente. Normalmente, a impressão sempre que deu do Barcelona é que ele afunilava a jogada, sempre digo, tá? Sempre entenda. Koeman, principalmente. As jogadas eram afuniladas, o time não tinha amplitude, então a gente ficava sempre jogando contra uma linha de zagueiros e mais uma linha no meio-campo na frente. E a gente não conseguia criar jogadas. Nesse jogo, a gente fez 45% dos ataques por um lado. E quanto que foi o outro? 31 pelo lado direito, o lado de Adama, 45 pelo lado de Ferran. Isso aí. Então, assim, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E 24 pelo meio, né? Que é a menor porcentagem das três. Menor porcentagem. Se a gente for pensar assim, pô, mas o Ferran não jogou bem, ou o Adama jogou melhor, não sei o quê. É muito explicado o porquê a maior parte do ataque é sempre pelo lado do Ferran. O Ferran é o nosso jogador de associação. Então ele vai associar com o lateral, ele vai associar com o nosso meio-campo, ele vai trocar de posição com o Aubameyang. Recebe a bola de costa. Exatamente, ele recebe a bola de costas para preparar a jogada, devolve no meio de campo, se movimenta, faz tabela curta. O Adama não. O Adama é o jogador de romper linhas. Então a jogada é trabalhada por um lado, criou o espaço, o Pedri vira a bola, o Busquets vira a bola, até o Piqué vira a bola. Sim. Porque você já agrupou a defesa dos caras. O Adama, ele é um jogador forte e rápido. Ele não é um cara tão técnico. Então ele precisa de mais espaço. Então o time criou o espaço para ele. Isso é ótimo. Não, perfeito mesmo. A gente não pode falar desse jogo sem citar Pedri. Gente, é muito absurdo o que Pedri faz com a bola no pé, com apenas 19 anos. Assim, é muita maturidade. As tomadas de decisões de Pedri, o controle dele, a paciência diante da pressão. O caos. Diante do caos. O mundo acabando e ele surreal, não tá nem cara. aí. É surreal, Giovanni. Eu fico assim, onde é que esse cara vai parar, velho? Não é? É absurdo. É um dos jogadores mais técnicos que a gente tem, isso, beleza. Só que ele, além de ser muito técnico, ele, pela idade que ele tem, ele mostra uma maturidade e um controle das situações de jogo que é absurdo para a idade dele. Você tá falando de um jogador de 19 anos. Sim. Só que ele joga em campo como se fosse um jogador de 23, 24 anos. Ou seja, ele é muito mais maduro do que ele deveria ser, do que normalmente ele seria. Você pega a partida de hoje, cara, não tem gol de Pedri,
não tem assistência de Pedri. Mas se você for fazer um compilado, dá 10 minutos de highlights de melhores momentos de Pedri desfilando em campo. Desfilando em campo. É absurdo, 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 cara. Deixa a gente muito animado. A jogada do gol do Luke de Jong é surreal. É surreal. É surreal. De só costa, vendo. cercado, pega. Não. É um Tem 3 deleite. jogadores Quem não em volta viu, dele veja. e Quem não ele viu, está veja. na lateral de campo. Ele não tem espaço para fazer mais nada. E ninguém pega a bola dele. E ele sai inteiro, com a cabeça levantada, já sabia o que ia fazer. Vira tudo. A impressão que eu tive aqui, é que quando ele puxou, passou de 3 caras, ele já falou assim: se tem 3 caras aqui desse lado, é tipo isso. Do outro lado tem espaço. Eu só tenho que ver onde é que eu vou colocar essa bola. É surreal. Bizarro. Surreal. É um cara que tem que ser cuidado com carinho, porque a gente sabe que é um jogador que gosta de jogar sempre. A gente sabe da temporada passada quantos minutos esse cara fez. Então, e é um cara que tem que jogar de fato sempre, mas assim, sim, quando puder poupar, poupa, porque quando esse cara tá em campo, é diferente. É diferente. Eu acho até que o Xavi tá gerindo muito bem os minutos do time. Por exemplo, o De Jong hoje não foi titular. Sim. O Busquets jogou o jogo inteiro. Então, assim, ele tá gerindo muito. O Gavi não está jogando 90 minutos. O Adama saiu. Sim. O Memphis jogou alguns minutos. Memphis voltou. Fez até gol. Sim. Então, assim, cara, que jogo. Falando de outro ponto alto da partida, quem diria, hein? Quem diria? Dembélé entrou, começou aquela vaiazinha de novo, né? Aquela coisa e tal. Dembélé me pegou a bola, fez a jogada outra, daqui a pouco deu uma de Dembélé, né? Que é aquele gol que a gente não tá esperando, pega a bola, chuta de fora da área, ou chuta num ângulo esquisito, meteu o gol, animou, deu uma motivada a Dembélé, jogou do jeito que ele gosta, com espaço, entendeu? É um jogador perigosíssimo quando tem espaço. Fez o gol, deu 2 assistências e assim, não tem como não falar que Dembélé foi um dos melhores da partida, né, Giovanni? Não tem como, cara. Não tem como. Vai falar o que, Dembélé? Entrou e fez isso aí. Dembélé foi destacado até pelo oponente, né? Se eu não me engano, foi o Balenciaga que deu entrevista no pós-jogo. Sim. E ele comentou: é muito difícil você marcar um jogador com a qualidade que o Dembélé tem para trabalhar com as 2 pernas. Aí você vai falar assim: mas é só uma partida. Eu sei que é só uma partida. Só que a gente tem que lembrar que o Dembélé foi contratado jogando no Borussia Dortmund, onde ele tinha espaço para correr e ele jogava normalmente em partidas 1 contra 1. Ele tinha que ganhar do lateral dos caras e talvez do zagueiro que viesse na cobertura. Esse foi o Dembélé que foi contratado, Exatamente. A forma como o Barcelona sempre jogou desde que ele chegou era uma forma onde ele tinha que se associar demais. Ele não tinha campo para correr. Quando criava-se espaço para ele correr, a bola não chegava. E aí vem lesão, vem erros bobos, bolas perdidas. No jogo de hoje eu acho que ele não perdeu nenhuma bola. E aquela coisa, a gente não tá aqui falando assim, Dembélé, o Barcelona fez... Não, o estilo de jogo da gente não era compatível com o estilo de jogo que Dembélé costuma aplicar. Na verdade, costuma aplicar. É só você ver o exemplo que Giovanni citou. O Barcelona joga com Ferran e com Adama. Qual é o lado que pega mais a bola? O lado de Ferran, que é um cara mais associativo. A Adama vai pegar a bola de frente e tal. O Barcelona do passado não foi trabalhado desse jeito com o Dembélé. Para Dembélé ser esse cara do lado de campo, para pegar a bola, dar a virada de jogo, tal. E a gente vê Dembélé bem fisicamente agora. Como o Giovanni falou, é um jogo, sim, mas muito bem fisicamente. E fazendo isso, tomando decisões corretas, deixando o adversário preocupado quando vai para cima, né, Giovanni? Então, sim, né? E aí eu fico com o meu questionamento. É lógico que eu não quero que o Barcelona pegue todo o dinheiro do mundo e jogue na mão dele. Não é isso. Mas você, torcedor, você que está acompanhando aqui esse vídeo, o time já ajustou, o time está jogando melhor. Se Xavi e algum staff do Barcelona consegue convencê-lo de ficar com um salário condizente ou um salário por produtividade, qual é a tua atitude?
o que você faria? Lembrando que agora a gente tem um time que ele vai render. Sim. Ou qualquer outro jogador com as características dele. Isso. Basta o time jogar. Esse tipo de jogador no estilo Dembélé é cada dia mais raro no mercado. Esse jogador imprevisível, esse jogador bom de drible. Dembélé ainda tem um talento de chutar bem com as duas pernas. Então, assim, a gente vê que a Dama não é o tipo de jogador que joga 90 minutos com a mesma intensidade. Então, assim, tem hora que a gente começa a pensar assim, por que não? Né? Como o Giovanni falou, nessas condições, por que não? Já que ele não saiu, não chegou uma oferta para ele, tal, por que ele não fecha bem essa temporada e fala bem assim, será que é aqui que é o meu lugar? O treinador já falou que conta comigo, tal. O time da gente hoje, a gente joga diferente. O time da gente hoje, a gente não tá falando que o nosso time joga o melhor futebol da Europa, não. Mas a gente tá falando coisas que, assim, pega aí há meses atrás, um jogador como o Luke de Jong não servia nem para quarto atacante do Barcelona. E hoje o Barcelona produz de uma forma que a bola chega para esse jogador. Para ele fazer só a função dele. Para ele fazer a função dele, ou escorar a bola para trás ou meter pro gol. Exato. A gente tem que entender o seguinte: a formação tem que funcionar para o jogador individual funcionar. O Guardiola fala uma coisa que é o seguinte: a minha função é fazer vocês chegarem até aqui. Isso. Daqui para frente, quem vai finalizar a jogada é você. Exato. É o teu talento. Beleza. O Xavi tá conseguindo fazer o time chegar no ataque. E aí você vê Memphis voltar e fazer gol, mesmo sem estar 100% fisicamente, porque, mais uma vez, Memphis entrou jogando de ponta esquerda. A jogada começa pelo lado esquerdo, vai para o meio do campo, é esticada a bola para o Dembélé aberto na ponta direita. Ele levanta a cabeça, cruza a bola. Quem estava no lado esquerdo, quem entrou na área nesse meio tempo? Memphis. Só para empurrar a bola para dentro do gol. E é assim que tem que ser, gente. Tem que parar de querer fazer esse gol espetacular com a defesa, com 15 jogadores na frente da defesa. Tal. O futebol é isso aí. O futebol é intensidade e ritmo. E a gente é capaz de jogar esse futebol, como os números de hoje mostraram, com intensidade, com posse de bola. E esse resultado colocou a gente de novo no G4. Esse resultado colocou a gente de novo no G4. Vou mostrar na tabela para vocês. Estamos com um jogo a menos ainda. Falta o jogo atrasado contra o Rayo Vallecano. O Barcelona está com 45 pontos. Se o Barcelona vencer esse jogo, a gente vai para 48 pontos e fica atrás apenas do Real Madrid e do Sevilha. E a 6 pontos do Sevilha. E assim, surreal, cara. Surreal. A gente sabe que a derrota vai vir um dia, né, Giovanni? Vai tropeçar, não vai estar. Não. Mas assim, é futebol. Mas você sabe hoje da capacidade que seu time tem. Da confiança do grupo, do que os caras acreditam que eles podem fazer em campo. E ainda tem muita margem de melhora. Muita margem de melhora. Jogadores isso que me deixa muito animado. Jogadores como o Ferran Torres perdeu um gol hoje, mas a gente sabe que a hora dele vai chegar, porque ele é muito talentoso. Deste, mais uma vez, jogou improvisado hoje de lateral esquerdo e foi o terceiro jogador do Barcelona que mais tocou na bola, fez mais uma partida corretíssima. A gente sabe que Fati está aí no grupo, então a gente tem que acreditar que esse grupo é capaz de grandes coisas, Giovanni. Tem que acreditar demais, velho. Com certeza. Gente, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. A gente conta com vocês nos próximos vídeos. Agora, como é uma semana mais tranquila, a gente vai bolar alguma coisa para preencher a semana. Sim. A gente vai trazer algum conteúdo diferente. Deixa um like, compartilha. Siga a gente nas redes sociais. Tem muita gente que está vendo o vídeo e não está deixando like. Tem muita gente que não segue a gente no Instagram. Façam isso, ajuda a gente. A gente vai desenvolver Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.